Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos continuar a gravação do livro de Atos, hoje com Atos capítulo 18. Estamos terminando rapidamente o livro de Atos, né? Parecia que era grande, são acho que 28 capítulos, mas a gente já está no 18, é muito rápido, né? Diz assim, falando sobre, especificamente nesse capítulo, sobre as ações e sobre os atos de Paulo e alguns dos discípulos e novos convertidos da igreja do Senhor Jesus. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, a famosa igreja de Corinto, onde nós vamos ver a famosa carta aos Coríntios, né? Muito linda, né? Diz assim: ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila. Já ouviram falar de Priscila e Áquila? Priscila e Áquila são famosos, inclusive tem um filme onde eles aparecem como grandes convertidos ao evangelho, né? Sua mulher. Pois que Cláudio, o governador, ele havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi até lá para vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ele ficou morando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Sabia que o Paulo, ele fazia tendas? Paulo trabalhava, ele ganhava seu próprio sustento, ele não dependia da igreja até um determinado período, né? Como nós vamos ver aqui nesse capítulo. Mas depois ele passou a se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho. E uma vez que tinham a mesma profissão, então ele ficou morando com Áquila e Priscila. Eles eram fabricantes de tendas e todos os sábados ele ia para debater na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aleluia! Depois que Silas e Timóteo chegaram lá da Macedônia, Paulo passou a se dedicar exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Depois de um tempo, trabalhando, fabricando tendas, quando ele recebeu ajuda de mais irmãos, ele pôde então dedicar-se plenamente, completamente ao ensino da palavra. Eu defendo muito a ideia de que aqueles que trabalham com o evangelho, eles devem viver do evangelho, porque as necessidades são muitas, as pessoas precisam de ajuda o tempo todo. Então essas pessoas que pregam a palavra e se dedicam à pregação da palavra, os pastores no caso, eles têm que estar dedicados a isso muito tempo. E nós temos a obrigação de sustentá-los. Esta é a minha visão. Eu creio que essa é a visão do evangelho, eu creio que essa é a visão de Cristo, de Jesus, eu creio que essa é a visão da igreja na terra. Amém? Que os pastores, que aqueles que se dedicam à pregação do evangelho tenham tempo para pregar essa palavra, preparar essa palavra e cuidar do rebanho do Senhor, porque assim determinou o Senhor. O próprio Paulo fazia isso, dedicava-se somente à pregação do evangelho. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante eu irei para os gentios. Paulo estava tentando pregar nas sinagogas, pregar aos judeus, mas o que os judeus faziam? Se opunham a ele. Os judeus resistiam à pregação do evangelho. Foi nesse momento então que Paulo toma uma decisão: eu vou partir para os gentios. Eu vou partir para aqueles que realmente querem ouvir essa palavra. Não importa se são judeus, ou se são gregos, ou se são gentios. Eu vou me dedicar agora aos gentios, porque os judeus eram muito resistentes, o coração muito endurecido, firmados naquelas leis, naqueles mandamentos como eles são até hoje. Há judeus convertidos, há muitos, mas a maioria ainda resiste ao evangelho até hoje. Então, o Senhor vai alcançar todos os gentios primeiro, para depois, novamente, voltar a pregar o evangelho aos judeus. Aliás, os gentios vão pregar para os judeus. Amém? Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, cheio, que era o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor. O chefe da sinagoga, Crispo, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. E
dos coríntios que o ouviam, muitos criam e muitos eram batizados. Aleluia! A igreja de Coríntios prosperou demais, né? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Até hoje, essa palavra do Senhor, esse conselho do Senhor, esse alento do Senhor é para todos nós cristãos. Não tenhamos medo, não precisa ter medo, continua proclamando essa palavra, não fique calado, não se cale. A palavra diz que se nós fecharmos a nossa boca, as pedras falarão. Alguém vai pregar o evangelho nesse mundo, então que seja eu, que seja você, que sejamos nós, aqueles que não vão se calar e vão continuar proclamando essa bendita palavra do Senhor. E assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que momento precioso, né? Que honra, né? Para essa igreja que teve como mestre, que teve como seu principal orientador o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Eu quero muito conhecer Paulo quando eu chegar lá no céu, depois de Jesus, é claro, né? Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo. Ei, os judeus sempre perseguindo os profetas, né? Eles começaram perseguindo os profetas lá no Velho Testamento, os profetas que realmente falavam a palavra de Deus, e tem perseguido até hoje, né? A igreja de Cristo. E o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à nossa lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou de algum crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema de vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. Que homem sábio, né? Vocês estão querendo acusá-lo pelo que ele está falando? Ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nenhum delito. Aí vocês me trazem aqui para falar porque ele anda falando, discutindo sobre a lei de vocês mesmos, sobre os profetas de vocês, sobre... Que isso? Eu não vou ser juiz dessas coisas. E mandou eles embora, expulsou-os do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e fizeram o quê? E o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Deixa ele apanhar, não tô nem aí, resolva o problema de vocês são brancos que se entendam, vocês são judeus que se entendam, e assim vai, né? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, ele rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que ele havia feito. Paulo fez um voto e rapou a cabeça. Amém? Priscila e Áquila o acompanharam. Chegaram a Éfeso, a famosa igreja de Éfeso. Nós vamos ver a carta de Paulo aos Efésios também, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Paulo sempre debatendo com os judeus e querendo mostrar para eles a verdade sobre Jesus Cristo e a revelação de Cristo na palavra que eles conheciam, na palavra de Moisés, nas Escrituras. Pedindo eles que ficassem mais tempo, ele não cedeu. Mas, ao partir, ele prometeu: eu voltarei, se for da vontade de Deus. Amém? E então, embarcando, partiu de Éfeso. Paulo ficava algum tempo, porque ele tinha uma necessidade muito grande, o Senhor o impelia a ir a vários lugares, porque a igreja estava sendo formada e a igreja precisava dele, pregando aqui, ali, acolá, porque era necessário fazer discípulos, muitos discípulos, e assim a igreja crescia e se fortalecia. Ao chegar a Cesareia, ele subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo na Antioquia, Paulo partiu dali, viajou toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos.
Ele ia, visitava os discípulos e os fortalecia e trazia palavras do Senhor para eles de fortalecimento, de encorajamento. Paulo foi um grande apóstolo do Senhor. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e ele tinha um grande conhecimento das Escrituras. Veja bem, culto e de grande conhecimento das Escrituras. E era judeu, chamado Apolo. Ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, ele falava de Jesus, mas ele só conhecia o batismo de João. Ele precisava ser fortalecido na fé, ele precisava ter um conhecimento maior, mais ampliado, para que ele pudesse falar ousadamente sobre o Senhor, não é verdade? E logo foi instruído no caminho do Senhor e logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Olha aqui, ó, o laço que vai formando, né? A corrente, né? Um vai chamando o outro, que vai se fortalecendo no outro, e assim a gente forma o corpo de Cristo, que não pode ser quebrado porque fica muito forte. Amém? Convidou para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, porque o conhecimento que ele tinha era limitado, ele só conhecia de Jesus a partir do batismo de João, do que ele havia ouvido de João. Mas aí Priscila e Áquila o levaram para casa e o instruíram nas coisas que ele precisava saber, além daquilo que ele já era instruído. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Amém? E ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Percebe como a igreja é um elo que vai se formando, um vai fortalecendo o outro, um vai pregando para o outro, e assim é até hoje. Os irmãos que vão se chegando na igreja vão sendo instruídos na palavra. Há tanto para conhecer, há tanto para saber. A gente fica perdido, né? A gente pensa, como que nós vamos falar de tudo isso que o Senhor já nos tem falado há tanto tempo? Mas é o Espírito Santo que nos auxilia. É o Espírito Santo que traz esse conhecimento. Esse conhecimento é fortalecido pela voz do Espírito Santo dentro de nós. Por isso não é uma missão difícil, mas é muito prazerosa. Pelo contrário, né? Ela não é difícil, ela é prazerosa. E diz assim: ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ele provava nas Escrituras para eles, porque ele era um profundo conhecedor das Escrituras, e na própria Escritura ele mostrava para os judeus que Jesus é o Cristo. Mas quem não permitia que eles vissem isso? A própria palavra. Até hoje, né? Ainda tem um véu colocado, ainda tem escamas nos olhos para que eles não vejam, porque assim foi profetizado contra eles, que eles só creriam verdadeiramente nos últimos dias, quando eles fossem cercados de exércitos por todos os lados. Terão que levantar os olhos ao céu, reconhecendo que Jesus verdadeiramente é Deus sobre toda a terra. Amém? Amanhã nós continuamos aqui com Atos capítulo 19, logo nós vamos estar terminando o livro de Atos, muito lindo, né, o livro de Atos. Vamos começar o livro de Romanos, que é mais bonito ainda. Eu sou suspeita, né, porque eu acho tudo lindo. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha, deixa um amém e seja abençoado neste dia, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.